noite, pessoal, tudo bem? Viemos aqui fazer o louvor do EPA hoje, especial dos pais. Essa música aqui, a gente vai falar sobre um pouco do ousado amor de Deus, né? Vocês já conhecem. E também a palavra de Salmo 136 diz também que a benignidade do Senhor dura para sempre. E ali vai ter um longo versículo falando, e eu vejo que a benignidade do Senhor é o amor também que Ele tem por nós e que dura para sempre. Então, vamos lá? Amém. Assim se entregou.
unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado, ser um com você, ser um com você, ser um com você. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Boa noite, mais uma vez aqui com vocês, a nossa quinta live, né? Mas hoje de uma maneira especial aqui com os nossos irmãos, Reginaldo, Tainá. Prazer, uma honra estar recebendo vocês aqui. Queremos que vai ser um tempo muito, muito, muito especial, né? Aprendendo um pouquinho mais com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, né? Nessa noite tão abençoada, tá? Peço licença para entrar na sua casa, tá? E trazer para vocês aquilo que, com certeza, é
é o melhor de Deus para nós e para vocês também. Amém? Obrigada, Tainá. Obrigada, Reginaldo. Prontamente, né, aceitaram o convite. Glória a Deus pela vida de vocês. Que vocês sejam instrumentos de Deus na vida de cada família que está assistindo, cada pai, cada mãe. Que eles sejam edificados, fortalecidos pela vida, testemunho e exemplo de vocês. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Vamos lá, vamos compartilhar alguma coisa para edificar as famílias, né? O primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês é Provérbios 22, 6. Texto muito conhecido. Provérbios 22, 6 é um texto que a gente tem que guardar no coração, tá bom? Então vamos lá, o texto fala: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso, na verdade é uma garantia celestial, né? Se a palavra fala até quando envelhecer não vai se desviar, pai, mãe, fica tranquilo. É uma coisa que a gente sempre comenta com alguns irmãos, a gente lida com pai e mãe há muito tempo. E a gente sempre comenta isso. Ninguém vai chegar lá no céu e assim, o Senhor prometeu e não cumpriu. Ninguém, filho. Ninguém. Se a palavra diz que nem quando envelhecer ele vai se desviar, é porque todos terão a chance de se arrepender e de retornar para o caminho. Ninguém vai se perder. Filho de ninguém vai se perder. Vocês concordam comigo? Amém. Quer comentar alguma coisinha sobre esse texto? Posso seguir? Em primeiro lugar, boa noite. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Paulo e a Cecília nos convidaram, e quando vocês fizeram o convite, não quis dar de primeira ali a resposta, então conversei com a Tainá, e muita alegria estar aqui hoje com vocês, espero poder estar cooperando aí, né, Tainá? Poder ajudar aí no possível. Então, falando assim sobre instrução de filhos, é sempre desafiador, é um assunto bem desafiador. Temos 3 lá em casa, o André, o Rafael, o Lucas. E eu lembro que no primeiro filho a gente sempre ficava com essa carga de cobrança, né? A instruir. E, na verdade, demorou algum tempo para a gente entender que, até hoje ainda, estamos lentos ainda nesse entendimento. Mas instruir, a gente tem aprendido que não é só com palavras. Não é só com palavras que a gente instrui uma criança, não instrui nosso filho, né? Você precisa aprender a falar o coração da criança. E Deus tem dado essa estratégia para a gente, de falar o coração do André, falar o coração do Rafael e falar o coração do Lucas. E como que a gente pode fazer isso? Através do exemplo. O exemplo é uma ferramenta poderosa, testemunho para instruir. É a maneira de uma criança poder captar muito melhor assim, o que ela precisa entender. Então, o ensino vem muito mais forte na vida de uma criança através do exemplo. O exemplo é algo muito forte, meus irmãos. Eu queria deixar isso para os pais. Se preocupem muito mais em dar o exemplo do que falar com palavras. O exemplo é a maneira de falar o coração de um filho. A gente tem experimentado isso e eu creio que Deus é muita eficiência. Deus opera no coração de uma criança quando a gente pode dar exemplo. Assim como o mestre, né? Jesus, ele ensinou aos discípulos através do exemplo, né? Então, em casa, a gente também pode ser o exemplo para os nossos filhos, né? Amém. Então, como eles estão compartilhando, criar filhos é um grande desafio. Nós comentamos um pouquinho antes que, primeiro, porque os filhos não são nossos, né? E segundo, que nós vamos dar conta diante de Deus daquilo que nós semeamos no coração deles. Então, como o Reginaldo falou, independente se o exemplo foi bom ou ruim, é o que a criança viu, né? Então, se a criança viu o pai gritar, o pai ser grosseiro com a mãe, sem educação com a mãe, ele vai achar que aquilo é normal. Agora, se ele vê um pai sendo gentil, o pai sendo educado, o pai sendo cavalheiro, ele vai achar que aquilo é normal. Ou seja, não importa o exemplo, se é certo ou se é errado. Essa é a semeadura que você está fazendo no coração do seu filho. Depois a gente vai entrar em mais detalhes em relação a isso, mas o exemplo
seja certo ou errado, é a sua semeadura. Então, é um desafio, né? Como eu falei, é um grande desafio criar filhos. E aí a gente vai entrar agora no assunto sobre responsabilidade. Vocês concordam comigo que a responsabilidade de criar filhos não é da escola, não é da igreja, não é muito menos da internet. Quem educa, quem ensina, quem mostra o certo e o errado, quem coloca limites é pai e mãe. Não é vó, não é vô, cooperam. Não é o tio, não é a tia, não é a madrinha, não é nem quem cuida. Às vezes a gente sabe que pessoas, como nós comentamos há pouco, assim, existem pais que precisam trabalhar fora, então outras pessoas cuidam. Eles têm esse cuidado, esse zelo, no dia a dia, na manutenção, mas quem vai passar a responsabilidade de passar o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, apontar Jesus, essa responsabilidade é dos pais. E ponto final. Se você não tem um período integral com seu filho, só chega à noite, tem um período curto, é esse período que você vai usar para investir a verdade. É esse período que você vai usar para mostrar os limites. Mas é a sua responsabilidade. Né? Sobre responsabilidade, o que a gente pode passar para os pais? Esse assunto também é importante, porque eu lembro que quando eu me casei com a Tainá, com 4 meses de casado, a Tainá engravidou. Então, foi tudo assim muito rápido, muito novo para a gente. E ela trabalhava, né, e em virtude do trabalho dela, a gente não tinha ainda esses planos de, André, poxa, engravidou e tal. E quando ela engravidou, a gente automaticamente teve que fazer planos, planejar tudo de novo. Planejar a vida, planejar o orçamento, planejar... Então, a questão da responsabilidade, ela já entra ali na pauta, na vida de um casal, principalmente quando chega um filho. E eu lembro que a gente teve que tomar algumas decisões que hoje a gente olha para trás e vê que fomos muito beneficiados. Então, queria começar dizendo sobre responsabilidade para você, pai. Sente com a sua esposa, você, marido, sente com a sua esposa e converse com ela sobre essa questão de cuidar, criar filhos com esse cuidado. E eu lembro que a gente teve que tomar uma decisão, né, Tainá? De ela ter que sair do trabalho. E hoje a gente está indo para 15 anos de casado. E por mais difícil que seja, muitas vezes, a nossa vida, para manter o lar, o lance da provisão, que é bem complicado, a gente tende a querer passar etapas para manter tudo em ordem dentro de casa. Mas a gente tem que ser firme e saber aquilo que é prioridade para nós. Então, a gente precisa ter isso bem firme. Um pai que não consegue ser firme nas coisas que é prioridade, lá na frente vai pagar um preço muito alto. E a gente ali, a Tainá saiu do trabalho e passou a cuidar dos filhos. Cuidar do André. Depois, 5 anos depois, veio o Rafa. E aí passou a cuidar do Rafa. Então, tudo isso é investimento. Então, a responsabilidade passa muito por aquilo que a gente tem como prioridade. O que é prioridade hoje para nós, para uma casa? Então, a gente vive dias desafiadores. Inclusive, a terceirização, isso é bem comum, inclusive, dentro da própria casa. Não é só lá fora. A gente olha assim, a terceirização não é só uma questão de empresa. Hoje a gente terceiriza, inclusive, o nosso trabalho, como tu mesmo falaste aqui, Cecília, dentro de casa, com a responsabilidade que é nossa, a gente repassa e vai repassando. Só que isso lá na frente tem consequências. Eu tenho o privilégio de estar com os meninos em tempo integral, mas o que o Senhor tem me alertado é que mesmo você em tempo integral, você tem que cuidar muito do teu tempo, né? Porque os afazeres, o dia a dia te envolvem e você não pode ser envolvido ao ponto de deixar as outras coisas, né? Porque você pode estar ali e não estar realmente, né? E para você que precisa trabalhar, que você dedique-se um tempo específico para educar, para ensinar,
para doutrinar o teu filho no caminho, né? É muito sério. Até colher essa informação, por exemplo, se ele fica com uma babá, com uma tia, com uma vizinha, né? Sim. Eu tenho várias colaboradoras que trabalham conosco que, às vezes, a vizinha que cuida, porque é quem ela consegue, né? Às vezes não tem nem parente aqui perto. Quando você chega do trabalho, como mãe, como pai, quando a gente chega, a gente tem a responsabilidade, pelo menos, de checar como é que foi o seu dia, o que você viu na TV, o que você viu na internet, o que você aprendeu, ou seja, vai checar isso. Porque se vai corrigir, eu vi tal coisa. Não, então isso aqui não é certo, não pode ver. Você tem a chance de corrigir. Mesmo precisando que outra pessoa te auxilie no cuidado, você como mãe e como pai, a responsabilidade é minha de checar e corrigir, colocar os pingos nos is e falar, isso sim, isso não. Sim. Isso pode, isso não pode. E mais do que isso, orar com o seu filho, já que você passou o dia inteiro fora, orar porque ele recebeu uma carga. Eu cheguei com uma carga da rua, do trabalho, mas ele também, se é da escola, ou se é vizinha, ou se é televisão, ele também recebeu uma carga. Sim. E quem tem a função de tirar essa sujeira e colocar o que é limpo, o que é verdadeiro, o que é honesto, somos nós. Somos os pais, né? Eu tinha muito esse cuidado, aprendi muito com a Márcia isso. Quando trazia ele da escola, a gente já vinha conversando, tal, como foi o dia, o que tinha acontecido, tal, porque é importante. Porque às vezes acontece alguma coisa na escola, o amiguinho que falou isso, a professora que falou aquilo. Então é muito importante a gente estar sempre checando a vida dos nossos filhos, né? Ainda mais porque os dias são maus, as pessoas têm sido perversas. Então, é um dever nosso, né? Cuidar com isso. Porque às vezes a gente vê as pessoas e quem vê cara não vê coração, né? Não vê intenção. Então, a gente tem que checar muito bem, né? Cuidar com quem a gente deixa, aonde. Só um parênteses aqui. A gente que lida com adolescentes há muitos, pré-adolescentes há muitos e muitos anos mesmo, assim, a gente percebe que a maioria das vezes que há um problema na área sexual de molestação, não é pelo estranho, é pelo vizinho que ficava, é pelo tio, é pela tia, é por pessoa próxima que você confiou. Então, cuidado com isso, né? Precisa confiar a vida do seu filhinho, da sua filhinha para alguém? Checa todo dia. Checa todo dia o comportamento, as atitudes, o que viu, ouviu, porque esses casos de abuso acontecem com quem está próximo, não é com quem está de longe. Fazendo uma outra colocação, sobre a questão da mãe ter que sair do lar para também ajudar o marido, né, no caso, a prover dentro do lar. Isso a gente entende que é justo. Pode acontecer, né, por necessidades mesmo, mas eu acredito que esse tipo de escolha a gente deve assim definir muito bem dentro de casa, o marido com a esposa, porque isso pode comprometer um lar. Ninguém melhor do que um pai e uma mãe para poder instruir a vida de um filho. A gente louva a Deus aí pelos avós, né? Verdade. Que participam assim tremendamente. A gente vê muitos casos assim que o avô ele é bem participativo, vai e atende o neto e atende ali, tem todo um prazer, cria até situações para isso acontecer, né? Mas o pai, um marido e uma esposa precisa, na condição de pai e mãe, tomar a frente da situação e cuidar do seu filho. Não deixe essa época passar, porque lá na frente a gente vai colher um fruto amargo disso. A falta de presença dentro do lar, na vida de um pai, pode determinar e acarretar em coisas terríveis. Tem uma série de situações podem acontecer que a gente nem imagina, nem está relatando aqui, e que pode acontecer exatamente pela falta da presença do pai ou da presença da mãe. Então, é coisas que a gente tem que ver. Se a gente só olhar o lado financeiro, não precisa trabalhar porque precisa manter a casa, eu creio que a gente precisa levar esses assuntos diante do Senhor e deixar Ele nos direcionar. Amém. Bem, nas primeiras lives, né, eu trouxe
a palavra de Deus como uma carta, né, de amor para nós, onde ele revela todo o amor. Então, quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que Deus ele tá transmitindo para você o amor dele. Ele está falando que você é amado, que você é um projeto dele, que antes da fundação do mundo ele já tinha um plano na sua vida. Depois eu trouxe a Bíblia como um testamento, né? Nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento, ou seja, o Testamento fala de algo que nós vamos herdar, né? Nós já herdamos do nosso Deus, do nosso Pai. Mas a Bíblia também, ele é um manual, né? Ele é um manual. Ele é um manual onde quando nós precisamos de informações de como manusear bem as nossas vidas e a vida dos nossos filhos, nós podemos também recorrer para a Bíblia. Provérbios que nós lemos agora, né, 22:6, né, ele já dá um norte, ele já te encaminha do jeito que devem ser as coisas, né? Ensina o caminho, né, para o teu filho que ele deve andar, e nem quando ele envelhecer ele vai desviar dele, né? Então a gente tem a Bíblia também como manual, né? Então, dentro desse contexto que nós estamos falando, a Tainá falou que os dias são maus, e são mesmo, né? Nós vemos, ligar a TV e ver as tragédias, os absurdos que acontecem, e fora aquilo que nós não sabemos, né? Mas a gente também quer assim, trazer como uma verdade, né? Não indo contra aquilo que está sendo falado, mas a necessidade, né? Tudo que é feito em comum acordo entre pai e mãe, né? Se nós acordarmos dessa maneira, se nós tratarmos assim, se trouxe paz no coração dela e trouxe paz no meu coração, se trouxe paz nos nossos corações, tem o aval de Deus, né? A paz, ela é o árbitro, tá, do nosso coração. Quando o nosso coração está em paz, a gente pode dar sequência naquilo, pode fazer aquilo, né? A Bíblia fala que o homem ele faz muitos planos, mas a resposta final ela sempre vem de Deus, né? E que nem o Reginaldo tocou, existem muitas necessidades hoje em dia. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, né? Nada mais justo que nós fazermos isso. Então nós precisamos buscar no Senhor. Eu há um tempo atrás alguns anos atrás me fizeram uma pergunta assim: ô Paulão, qual que é a maneira certa de criar o filho? E a minha resposta na hora assim foi: a maneira certa é aquela que dá certo, né? É aquela que dá certo, porque às vezes a minha necessidade não é a necessidade dele, não é a necessidade do meu vizinho. Não, nós temos que saber a maneira que nossos filhos têm que ser criados. Eles vão demonstrando ao longo da caminhada, ao longo do crescimento deles, sinais que nós devemos interpretar, né? Tem filho que você tem que ser um pouquinho mais duro com ele, você tem que pegar um pouquinho mais pesado. Tem filho que já não, se você já fala uma vez, ele já, né? E por aí você vai vendo a maneira de como você vai tratar a criação do seu filho. Por que eu digo isso? Porque eu conheço pais que não são evangélicos, não são cristãos, não são discípulos de Jesus e criaram os filhos, hoje são filhos crescidos, profissionais, são bênção de Deus, né? Então, por que isso aconteceu? Eu acho que eles conseguiram achar dentro da casa deles o equilíbrio nessa criação. Então, se precisar dar uma chinelada de vez em quando, te dá. Se precisar... Olha o conselho tutelar, olha o que você vai falar. Vamos lá. Verdade. Mas a gente tem que ter esse discernimento. E eu acho que isso Deus consegue trazer para cada um de nós, né? Então, a fórmula correta é a fórmula que dá certo, aquela que você vê ele crescendo, você vê ele se desenvolvendo e você sabe que aquele caminho que ele está seguindo é o caminho correto. Nós ficamos muito felizes, né, quando nós vemos os nossos filhos dentro de um patamar de obediência, dentro de um patamar de crescimento em todas as áreas e em todos os níveis, né? Mas a gente tem muita coisa ainda para ver pela frente, vamos lá. Amém. Então, continuando aqui, nós falamos que a responsabilidade é dos pais, né, de colocar os limites, de falar as verdades, mas chega um determinado momento que eles crescem
e começam a fazer as próprias escolhas e a tomar as próprias decisões. Nem sempre são certas, né? A gente às vezes vê, até fala, olha, se você enfiar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Mas o bendito vai lá e fala, deixa eu ver. Ou seja, a gente falou, não é bom, mas ele vai e coloca o dedo na tomada. Então, o que isso me lembra? O que isso traz ao meu coração? A história da primeira família. Deus, como primeiro pai, criou Adão e Eva. E aí, o que eu tenho para compartilhar sobre isso? A educação, o ensinamento, os limites, foi perfeito. Deus falou certinho, isso pode, isso não pode, pode comer dessa árvore, essa não pode, vai dar nome para os animais. Ele deu toda a instrução. Só que em determinado momento, eles, como filhos, decidiram ultrapassar os limites. Eles decidiram comer do que era para não comer, do que era proibido. Aí eu pergunto, houve algum problema com a criação? Não. O pai errou? Não, porque eu inúmeras vezes ouvi, eu mesma, assim, quando a gente vê os nossos filhos errarem, a gente pergunta, e também já me perguntaram, aonde eu errei? Porque a primeira coisa que a gente, é inevitável isso, aonde que eu errei? Aonde que eu falhei? E aí Deus traz essa verdade, você ensinou o caminho, você apontou Jesus, você mostrou certo e errado, seu filho sabia, sua filha sabia, porque é diferente, né? Você não falou nada, ele vai lá enfiando na tomada, não, aí não pode, isso aí dá choque. Você não tinha falado. Mas se você falou antes, ele foi, enfiou o dedo porque ele quis. É diferente. Então, diante dessa palavra de Gênesis, traz um alívio no nosso coração. Um alívio, entre aspas. Não me alegro de ver os meus filhos errarem. A palavra fala que me alegrei quando eu souberam. A palavra fala assim, que a alegria que ele tinha era de ver que os filhos dele andavam na verdade. Né? Acho que é Judas que fala isso. O João 3, né? O terceiro João fala isso. Ou seja, você se alegra quando vê os seus filhos na verdade. Então, você não se alegra de ver eles errando. Mas traz um alívio, tipo assim, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. E se eu apontei o caminho, isso é muito importante para você, pai, para você, mãe. Se eu mostrei o caminho, presta atenção. A hora que essa pessoa cair em si, na hora que ela se arrepender, ela vai saber para onde voltar. Se você não mostrou, ela vai ficar perdida. Mas se ela sabe onde está a casa do pai, se ela sabe qual é a verdade, ela sabe para onde voltar. Isso é importante. Ele tem que saber para onde voltar quando cair o arrependimento. E aí traz um consolo, né? O que vocês têm a compartilhar sobre esse crescimento? Sobre a questão de que os nossos filhos crescem, apesar da gente já saber disso antes mesmo deles nascerem, parece que a gente não está muito preparado para essa fase. Essa é a verdade. Mas eu queria assim deixar uma palavra assim que Deus tem tranquilizado meu coração, porque a gente cresce aprendendo a se responsabilizar pelos nossos filhos. E a gente sabe muito bem que eles vão chegar ao ponto de fazerem escolhas na vida deles. E a gente não vai poder decidir por eles. Então a gente deve assim ficar bem tranquilos, no sentido de que o tempo que eles estão conosco em casa, esse tempo sim, é tempo para a gente trabalhar forte com eles, através do exemplo, através do ensino, através de todos os recursos que a gente tem no reino. Mas quando eles crescem, a gente começa a ver ali que a portinha da gaiola está se abrindo, a qualquer momento ele pode voar. A gente precisa estar bem tranquilos, bem tranquilos. Precisamos estar bem seguros e garantidos no trabalho que a gente fez com eles. E a gente precisa ter um coração de fé e saber que os princípios que a gente colocou são princípios assim suficientes, inclusive, para salvá-lo. Então, por mais que ele venha em determinado momento da vida dele tomar decisões que a gente olha hoje e fala, poxa, essa decisão ele não tinha que tomar. A gente deve ficar tranquilo. Até lembrando a passagem ali do pai, do filho pródigo, que em nenhum momento o pai saiu de casa, né? Isso mesmo. Não se desesperou, ficou ali na posição. Por quê? Porque ele sabia muito bem que ele tinha legado coisas para a vida do filho, em que em algum momento, ainda que ele tivesse que sofrer algum tipo de consequência, como sofreu, ele viria
Porque princípios, irmãos, são coisas que eu queria falar para você, pai que está nos ouvindo, mãe. Princípio, eu me lembrava hoje de manhã, Salmos 11, acordei com essa palavra, queimando no coração, não apareceu ninguém para me proclamar ela. Então, de repente, vai ser agora. Eis-me aqui. O Salmos 11, o verso 3, fala que, destruídos os fundamentos, o que pode fazer um homem? E o Senhor colocou essa palavra muito forte no meu coração, e eu vou encaixar ela aqui agora, porque, na verdade, Deus tem dado para nós fundamentos, e fundamentos a gente não pode mexer neles. A gente não pode tocar nos fundamentos, porque os fundamentos eles servem para nos proteger e nos garantir, inclusive, o trabalho e a maneira como a gente vai trabalhar com os nossos filhos. Então, nós não podemos tocar nos fundamentos, não podemos mexer neles. São coisas que vão nos garantir e garantir, inclusive, a vida dos nossos filhos. E sobre a decisão que os nossos filhos eles vão tomar, hoje tem um André que está com 13 anos, está à porta de completar 14 aí, e ele já é bem forte em algumas opiniões, e eu fico descabelado, viu, Paulão, Cecília, a gente fica, nossa, você falando essas coisas, mas temos que ficar tranquilos, porque aquilo que a gente colocou lá foram fundamentos, foram princípios, e se você não mexeu neles e respeitou esses princípios, pode ficar tranquilo, porque eles vão garantir que lá na frente seu filho não vai se perder, assim como o meu. E essa é a certeza que a gente tem. Nós não temos peso sobre a nossa vida. Caso amanhã ele venha tomar alguma decisão diferente, eu fico tranquilo. Por quê? Porque eu tenho certeza daquilo que a gente tem trabalhado com ele. Amém. Amém. E aí você... Quer comentar uma coisa? Aí você tocou no ponto que seria o próximo que eu ia comentar. Que eu ia discordar de você agora. Porque criar um cristão é diferente de você criar um bom cidadão. Porque um cristão, é o que o Reginaldo falou, tem princípios e tem verdades e valores que são imutáveis e inegociáveis. Não tem acordo. É sim, sim, não, não. Um cidadão, você cria um bom cidadão, um bom profissional. O bom cidadão ele é politicamente correto. Se a lei mudou, ele vai ficar de bem com a vizinhança. Está tudo bem. Pode ser? Ele vai conforme as circunstâncias. Então, liberou o divórcio? Ok. Então, não. A palavra diz que Deus abomina o divórcio. É um princípio. Mas a lei deixa. Então, tudo bem. Ou outro exemplo. Uma mentirinha boba. Pode. Um bom cidadão mente. Mas é para ajudar. Um cristão, não. Porque sabe que a mentira vem do diabo, ele é o pai da mentira. Então, deu para entender? Um cristão, ele tem princípios e fundamentos inegociáveis, imutáveis. E um bom cidadão, não. Ele só é politicamente correto. Quando convém também. Porque ele é muito fácil para um bom cidadão virar e falar assim, paga os impostos, é um bom pai, é um bom profissional. Toca o telefone. Disse que eu não estou, fala que eu não estou, mente lá. Normal, não prejudicou ninguém, mas é mentira. Entendeu? Eu falei que ia discordar. O que vocês têm para comentar sobre isso? Nessa questão assim do crescimento do filho, a gente tende assim a colocar o nosso coração em coisas que não são justas, são justas. A formação dos filhos, escolaridade, todo aquele processo de instrução para que ele seja... O norte, né? É o norte. Isso aí nós não podemos abandonar. O que a gente está querendo dizer aqui é que os princípios de Deus, que a palavra vão reger a vida deles, a gente não pode abandonar. Então, de repente, a gente pode trabalhar tudo isso que a sociedade trabalha. Uma família vai trabalhar normalmente essas coisas. Mas os princípios de Deus, a gente não pode deixá-los para trás. Até querendo tocar assim na questão do legado, que a questão de você criar filhos e ver eles crescendo debaixo dos nossos olhos, nos remete assim à questão do legado de Deus. O Deus de Abraão, mas também foi o Deus de Isaac, foi o Deus de Jacó, né? E a gente tem um compromisso em estar formando, passando um legado para a vida dos nossos filhos. Então, se de repente eu dou importância para determinadas coisas e não cuido com os princípios, que tipo de legado eu vou estar deixando? Verdade. Que tipo de princípios meu filho vai ter para que lá na frente eu não venha chorar e falar assim, meu filho se perdeu, mas que tipo de legado eu deixei?
Porque legado não é coisa que você deixa na mão, é coisa que você põe nele. Então, a gente precisa trabalhar essas coisas fortemente dentro das nossas casas, porque senão a gente vai pagar um preço muito alto lá na frente, como a gente já tem visto muitas famílias. Não precisa acontecer conosco para a gente poder chegar a essa conclusão. Verdade. E, assim, só para complementar também naquilo que eu vinha falando, né? O interessante é aquilo que nós conversamos um pouquinho no intervalo, né? É de que nós não combinamos nada, né? Nós não colocamos aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos perguntar, então tudo que é colocado aqui é colocado segundo aquilo que Deus tem revelado para nós, né? Então existe sim a questão do investimento na vida dos filhos, né, para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam, para que eles possam seguir o caminho. Aquilo que a Cecília falou do princípio cristão é muito, muito, muito precioso, é de uma propriedade assim muito grande, mas não é a realidade de todos nós, né? Isso, existe aquela realidade, talvez você aí que esteja nos assistindo, você não entregou a sua vida para Jesus, você não entregou os seus caminhos para Jesus. A palavra fala, entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Então nós podemos, dentro de tudo isso que foi colocado aqui, nós podemos até ver as coisas acontecerem de uma maneira que não agrada o nosso coração, mas nós sabemos que fiel é Deus, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então nós procuramos ensinar, segundo o nosso manual, aquilo que nós temos como uma verdade na nossa vida, né? O caminho que eles devem andar. Agora, se a pessoa ela não conhece o Senhor, e o nosso conselho é para que conheça, né? Para que entregue teu caminho ao Senhor, para que o Senhor possa agir na sua vida, mas a criação está dando certo, então a gente ainda fica assim que, ainda que ele não seja um cristão, né, com princípios, mas que ele seja um cidadão, né, com valores dentro de si, até que, né, Deus venha a interferir, Deus venha a trazer para o caminho dele. Né? Deixa eu ilustrar um pouquinho, para ficar mais próxima de quem está assistindo. Não fica parecendo que a gente é aqui 4 anjos celestiais, só falta a nuvem de glória, que não é verdade. A gente vem, por exemplo, eu venho de um lar que não era cristão. Não era cristão, não recebi Cristo no lar, meus pais separados, ou seja, não tive exemplo de pai e mãe. Depois eles se converteram, mas, né, na adolescência, sendo criança, né? Eu não tive esse exemplo. Não tive, a gente se conheceu, né, na rua, na balada, ou seja, a gente não teve essa base, esses exemplos, essa base nós não tivemos. Mas em determinado momento, nós decidimos por Jesus. Porque também chegou um momento que eu falei assim, eu não quero viver essa vida. Eu não quero ser assim, eu não quero fazer isso. Eu quero ter uma família, eu quero ter um marido, eu quero ter filhos. Era o meu sonho, ter uma família bem estruturada. E eu encontrei isso em Cristo. O exemplo de mãe, eu não tive em casa, porque ela se converteu depois, entendeu, a minha mãe? Mas eu queria ser uma boa mãe. Eu fui encontrar isso aonde? Na palavra. Nas irmãs mais velhas, que me auxiliaram muito, né? A Meire, Nelsinho, te amo. Pessoas mais velhas que nos auxiliaram muito na caminhada. Mas nós não tivemos, né, esse exemplo dentro de casa, né? O meu pai saiu, se envolveu com outras mulheres, ou seja, então não tem nenhum santarrão aqui. Nós falamos hoje para vocês de uma experiência que a gente vive hoje em Cristo, né? Então, para trazer essa, não, mas muito essa realidade, bom, né? Muito bem colocado, porque ainda dá tempo. Sim. Ainda dá tempo. Não quer dizer também que nós não erramos, né? Nós continuamos errando, como o Reginaldo falou, nós ainda estamos aprendendo, não tem ninguém aqui, né, que eu falei, subindo, nós estamos no caminho, aprendendo, a cada dia, com filhos, cada idade que eles chegam, cada fase, é uma novidade para a gente, né? É uma situação nova, então a gente continua aprendendo, então não tem ninguém expert no assunto. O que nós podemos fazer é compartilhar com você coisas que a gente aprendeu, viveu e que deram certo, foi o que a gente falou, né? Seguindo aqui, o que a gente queria compartilhar? A palavra que o Reginaldo tocou agora há pouco. Família. A família é a base, é a estrutura, é onde vão estar os fundamentos, né? E uma família bem estruturada, eu coloquei 3 pontos, eu anotei 3 pontos que eu achei importante. Foi o que eu falei.
são realidades que a gente experimentou, né? Para você formar uma criança, né, fundamentada, bem estruturada, com uma base sólida, precisa de um casamento estruturado. Um casamento estruturado. O que eu quero dizer com isso? Meus filhos têm que ver como eu amo o meu marido, como eu sirvo meu marido, como eu respeito meu marido. Todo o meu dia a dia, assim, que nem eu brinquei aquela hora. Se eu grito, se eu chuto o cachorro, se eu xingo o marido, ele vai achar que é normal. Minha filha vai achar que é normal isso, entendeu? Ou se ele é desrespeitoso comigo, grosseiro, meu filho vai achar que é normal. Às vezes, se o João levantar a voz e falar, nem se seu pai fala assim comigo, menos. Baixa o tom, ou seja, essa realidade a gente tem que, entendeu? Ou a Isabel, peraí, eu não faço isso, uma mulher não se comporta assim, assado. Então a gente traz para a nossa realidade. Então, um casamento bem estruturado, eu acho que traz segurança para os filhos. Um pai que ama uma mãe que ama um pai, traz segurança para os filhos. O que vocês acham disso? De novo, isso nos leva ao exemplo, né? Sempre. De novo. Precisamos sempre ser bons exemplos para os nossos filhos, né? E como tu mesmo disse, hoje eu tive uma experiência lá em casa que eu falei uma coisa e depois eu voltei. Eu falei, filho, volta aqui. Deixa a mamãe te pedir perdão. Não era para ter falado assim. Então, a gente está aprendendo também, né? Não é desonroso para nós pais pedirmos perdão. Jamais. Né? Porque isso também mostra um caráter de Jesus, né? De se arrepender das situações. Às vezes a gente não está legal no dia, né? Mas a gente tem a oportunidade de mostrar para eles com a nossa vida, né? Olha, eu também erro, me desculpa, me perdoa, né? Eu não vou fazer mais. Isso mostra para eles, né? Traz um caráter também, né? Então a gente, como pais, não podemos ser orgulhosos, né? De nunca errarmos, não. A gente também está aprendendo, né? Sim, sim. Sobre essa questão do casamento estruturado, eu queria, assim, dar uma palavra, assim, de como eu tenho sentido essa estrutura dentro da minha casa. Até para dar um suporte para os meus filhos. A Tainá é uma pessoa, assim, maravilhosa. Né? Uma parceiraça que Deus me deu. E eu me sinto, assim, protegido, cara. Guardado através da vida dela. E, às vezes o negócio ferve, a temperatura sobe, acontece. Na minha casa acontece. E o negócio às vezes fica feio, fecha o tempo, né? Mas ali a gente conversa depois. É uma parceria, é um time. É assim que eu vejo a gente. E a questão do exemplo, ela é algo muito forte. É algo muito forte. Trabalha muito a favor da gente. O exemplo é algo muito forte. Falar o coração de um filho é a gente trabalhar com as ferramentas certas, vai dar certo. E a Tainá tem sido uma parceira para mim. Parceiraça mesmo. Ali, o homem fica mais fora de casa, né, Vinícius? E a gente fica boa parte do tempo fora de casa e quando vê, às vezes a mulher chega em casa e a gente olha para a Tainá, ela fica descabelada ali, mas está ali, segurando, está firme e forte, representando lá. E é muito importante quando a gente tem essa figura dentro de casa. Uma casa onde moram filhos e a presença do pai e a presença da mãe não estão lá, é uma porta aberta para o diabo trabalhar. Então a gente deve cuidar com isso, cuidar. O pai não está, mas a mãe está, é a responsabilidade, é a autoridade de Deus ali. Né? Então eu creio que isso é super importante, a gente desenvolver os nossos filhos debaixo desse cuidado, dessa harmonia. E a Tainá, ela tem sido uma cooperadora assim, tremenda assim, na minha vida. E eu me sinto assim, protegido, guardado. Em condição até de poder ajudar os meus filhos. Não sei quanto tempo o Senhor vai conceder, mas eu estou protegido, estou guardado. É assim que eu me sinto. Amém. Glória a Deus, né? E eu imagino assim que você tem 3 meninos. E eles devem ficar de olho, né? Tipo assim,
é essa mãe que eu quero, né? É essa esposa que eu quero, é esse tipo de mulher que eu quero, porque eles veem o cuidado, você está testemunhando agora. O cuidado que o teu filho vê é o que ele vai querer para ele. É o que ele vai querer para ele. É o padrão, né? Eu vejo isso. Eu espero isso também, né? O João, ele venha se casar com alguém igual ou muito melhor que eu. Muito melhor, que vai amar mais, que vai servir mais, que vai abençoar mais. Da mesma forma a Isabel, que ela, né, tem um marido que seja igual ou melhor que o Paulo, que cuida de mim, que cuida da família, que está ali, que respeita, que supre, assim, super cuidadoso. Então, eu penso assim, nós somos o exemplo, mas também um patamar. Seus filhos vão olhar para ela e falar assim, eu quero igual ou mais, né? Porque eles têm um exemplo, um padrão em casa, né? Eles não estão perdidos. O exemplo, assim, só para ilustrar, vai para a rua, chama a mulher de cachorra, na música. Não, peraí, na minha casa não. Eu vejo meu pai elogiar minha mãe. Isso não é o tratamento que meu pai tem com a minha mãe, ou seja, tem um padrão. Né? Estabelece um padrão. Nosso relacionamento estabelece um padrão para os nossos filhos. Agora a gente está nessa época de fica em casa, né? Estão ficando em casa. O negócio já está indo, se estendendo. A gente entende também que é necessário, né? Não desconsidera também esse tempo. Então agora a gente tem um tempo maior ainda para investir nisso. Né? Então, até a gente brinca em casa. O governo está pagando para você investir, inclusive na vida dos filhos. Então não tem desculpa. E tem uma atividade assim que eu vejo assim muito forte lá em casa, assim, a Tainá é bem firme. Agora, nesse período que as crianças não estão podendo ir para a escola, é tudo ali online. Cara, aquilo ali não é fácil. Você disciplinar os filhos ali, a estar indo para frente do televisor e aprender as aulas. E ali eu percebo que ela é bem disciplinada nisso, ela é bem séria nesse negócio, não dá moleza. Né? Eles querem espirrar, querem ir para o videogame, não, é agora aqui, então é bem sério. E depois tem toda aquela aula ali daquilo, então eu vejo assim, é um investimento, é uma aplicação que se a gente não levar a sério, é bem complicado. Mas é um presente de Deus. Eu conversei com umas funcionárias que estão nessa MP em casa. Esse é o que você falou, o governo pagando para ficar em casa. Eu tenho umas colaboradoras em casa e eu conversei com elas, como é que tá, como é que não tá? Ah, eu tô cansada de ficar em casa. Eu falei, filha, aproveita, investe na família. Tu tá perto de quem tu ama, né? Eu fiz esse comentário, aproveita, é um tempo de Deus esse, né? Tem que discernir isso. A segunda coisa para ter uma base, uma família bem estruturada, além de um casamento, né? Bem fortalecido, bem firmado, são pais emocionalmente equilibrados. Falando de exemplo, numa família a gente passa por várias situações. Então, uma doença, uma dificuldade financeira, várias circunstâncias. E como você vai reagir como pai, como mãe, é o exemplo para os seus filhos. Se você se desesperar, se você se descabelar, se você mantiver o controle, como que você vai lidar nessas circunstâncias? É o exemplo. Então, esse emocionalmente equilibrados vai trazer a segurança que eles precisam, né? E ainda mais essa realidade que a gente vive agora, dessa pandemia, eu confesso que lá em casa a gente não liga televisão. Não liga canal nenhum. Quer ver alguma coisa? Põe na Netflix, é uma série, é um filme. Não ligo televisão. Não quero saber. O que eu sei de notícia, às vezes é que ele fala que ouviu na rádio Bandeirantes, ouviu na rádio não sei do quê. Não ligo. Por quê? Porque vem uma carga. Mas como é que a gente reage com essa carga? O que eu passo para os meus filhos? Está todo mundo morrendo. Né? Calma, vamos lá, vamos orar. Ou seja, como você reage em várias situações é o exemplo para trazer equilíbrio emocional para eles também. Como é que vocês veem isso? É muito importante, né? Até isso ensinar eles a buscar o Senhor, né? Nas orações, mostrar que Jesus já falou isso, né? Lá que nos fins dos tempos aconteceriam, né? As pestes, os terremotos. É um jeito de você proclamar também e também de você trazer para perto, né? Olha, vamos orar. Igual, tem um amiguinho, mãe, tem um amiguinho assim, 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 que está doente. Vamos orar, filho. E lá, tendo resposta, ele vai falar, olha, Deus ouve mesmo, né? É uma maneira da gente ensinar até com um exemplo mesmo, né? Nessa questão emocional, pega bastante a gente, porque
O pai é aquela figura que tem que sair para trabalhar, trazer o sustento para dentro de casa. E quando esse trabalho falta? E quando falta o recurso? E lá em casa é bem engraçado, a gente, nesse assunto, a gente já esquecemos, assim, esquecemos. Porque todo ano, até o André fala, pô pai, todo ano tu sai do serviço, todo ano. Eu falei, vida de empreiteiro é isso aí. Trabalha em área industrial, então sempre em contratos temporários. Então a gente já aprendeu a lidar com essa adrenalina o tempo todo, de janeiro a dezembro. Hora está bem, hora está mal, mas a gente, é lógico, não pode deixar isso transparecer para os filhos, tem que segurar ali, entender que tudo está na mão de Deus. E a questão da enfermidade, que eu vejo assim que é um aspecto que tira o chão. Tira o chão. A gente tem visto dias assim, visto dias de muita enfermidade, e agora essa pandemia, né? Muitos de nós perdemos parentes, perdemos familiares, e é bem complicado, né? Se manter firme. Recentemente perdi o meu pai, né? Causou muita tristeza no meu coração. Agora domingo é Dia dos Pais, então a gente fica abalado assim, né? Fica triste. Mas eu, assim, pego tudo isso e reverto para o lado positivo, que, poxa, perdi o meu pai, mas eu sou um pai. Então, de repente, a presença que eu não tenho mais do meu pai, eu quero valorizar e concentrar isso tudo na vida do meu filho. Eu estou presente para ele. Então, tento reverter isso, e a parte emocional, ela pode, inclusive, direcionar uma casa, direcionar uma família, se não estiver bem equilibrada. Eu não estou falando também daquele coronelismo, sabe? Ferro e fogo. Não. A gente chora, a gente se entristece, a gente passa por momentos de aflição, de luta, mas eu não posso lançar essa carga para eles. Eles choram comigo, eles oram comigo, mas essa carga é minha e do Paulo, né? Das finanças, da situação da doença. Existem coisas que nós temos que resolver como casal. Eles podem orar conosco, mas a carga, a responsabilidade é nossa. Então, esse equilíbrio emocional que nós temos que ter diante da situação, eu tenho que passar para eles, olha, não sei como é que vai ficar o dia de amanhã, mas Deus está no controle, fique em paz, a segurança. Essa semente é o pai e a mãe que vai plantar. Está tudo bem. Eu tenho até um testemunho rápido sobre isso aí. Já por diversas vezes, a gente em casa, até eu falei para a Tânia, poxa, Tânia, está acabando os recursos, como que a gente faz? E os meninos lá, jogando videogame. A vida deles, cara, não mudou nada. E às vezes, assim, já chegou momentos assim de Deus nos provar ao ponto de faltar mesmo, assim, chegar ao ponto de quase faltar. Vamos corrigir, quase faltar. E eu falei, meu pai, e a gente fica ali, né? Mas a gente percebe uma coisa, eles ficam tranquilos, sossegados. E depois, quando Deus manda a provisão, a gente começa a enxergar que na cabeça deles, eles nunca perceberam que isso aconteceu. E isso é cuidado, é segurança. Então, se de repente a segurança do pai, da mãe, se de repente a gente deixa tudo às claras ali para ele, pode gerar um problema terrível. E eles, inclusive, se sentirem inseguros amanhã até para constituir uma família. Exatamente. Em uma casa. Exatamente. O que a gente faz assim em relação à questão das finanças, né, que a gente traz essa responsabilidade para nós, né, não divide essa carga com eles, mas o apaga a luz toda hora, não deixa a comida no prato, isso a gente vai... Nossa, ele desliga a luz. Já deu. Ah, tá. Rapaz, aí a gente entra com a nossa parte também é nesse ponto, a gente nós trazemos eles, né, nessa questão do ensinamento, ó, apaga a luz, está no quarto, apaga a luz, não está usando não, apaga a luz. Eu falo para eles até que no final do mês, assim, tem a PL, a participação de lucro, aquilo que eu economizo na luz, depois a gente vai comer uma pizza, vai comer uma esfirra, mas a gente faz isso. No bom sentido, a gente tem assim, parâmetros na própria palavra de Deus assim, para não houver desperdício dentro da nossa casa, né? Então a gente trata isso com muita seriedade, e a gente sabe que enquanto a gente tem uma condição boa que Deus nos dá, que Deus permite que nós tenhamos, a gente conhece pessoas que passam
por algum tipo de aflição, por algum tipo de necessidade. Então a gente cuida com isso. E o último ponto que eu queria tocar com vocês em relação a essa base de família, falando de exemplo e guardando isso, porque é o que você falou, blá, 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 ele vai esquecer, mas o exemplo ele vai guardar, né? O maior exemplo que a gente pode dar para os nossos filhos é sermos pais que amam a Jesus acima de todas as coisas. O que o seu filho vê em você? Que você ama mais o futebol? Ama mais seu carro? Mais seu trabalho? O que você ama mais? O seu filho vê que você ama mais Jesus? Seu filho vê você orar, jejuar, você adorar, você ser generoso, você dizimar. Seu filho vê essas coisas? Eu tenho um exemplo aqui de uma mãe que compartilhou comigo uma vez, que ela estava na rua por algum motivo, ela e a filhinha dela, pequenininha. Por algum motivo, ela virou e falou assim, ai, glória a Deus. A criança virou assim, mãe, você não está na igreja, não precisa falar isso aqui. Ou seja, não era um costume dar glória a Deus. Um exemplo bobo, mas traduz. A criança está vendo. Na igreja, né, na reunião, ela canta, ela ora, ela levanta a mão. No dia a dia, não. Então, quando a mãe virou, ai, glória a Deus, mãe, a gente não está na reunião hoje. Não está na igreja. Então, eles veem tudo. E eles precisam ver um pai e uma mãe que amam a Jesus acima de todas as coisas. O que vocês têm para comentar sobre isso? Isso a gente vê com o Lucas, né, hoje. Pequeno? Já tem pensamento pequeno, meu Deus. É muito bonitinho. Quando a gente vai orar, ele já fecha a mãozinha e começa, assim, uma intensidade de oração. Mas é o que ele vê dentro Exatamente. de casa, né? Ver o pai, ver a mãe orando, ver o pai, ver os irmãos, né? Até os meninos já aprenderam, às vezes o Reginaldo tá lá, cheio de Bíblia. Ih, mãe, o pai tá estudando. Tá lá cheio de Bíblia, um monte de versão, né? Tá vendo o pai estudando a palavra, né? O André falou esses dias, pai, você dá para escrever um livro aí já. Tu tá escrevendo tanto hoje, né? É um exemplo, né, que você dá de amor ao Senhor, né? De dedicação ao Senhor, né? Eles têm que ver em casa, né? Eu estava falando esses dias para os meninos, o Lucas, eu tenho mania de pôr louvor durante o dia. Ele fica lá, adorando do jeito dele. Eles precisam ver isso em casa. A gente não tem como cobrar deles uma coisa que eles não veem a gente fazer. Exatamente. Né? Exatamente. Coisa de 15 dias atrás aí, a gente chamou eles em casa. Tem o hábito de orar com eles ali na sala. E aí, desliga o videogame, tira tudo da tomada. Vamos cá, vamos ter um tempinho aqui. E ali a gente tem o hábito de compartilhar uma palavra. Sempre damos oportunidade para eles ali falarem alguma coisa, né, assim, que Deus fala com eles, ou até mesmo assim, alguma coisa que eles querem, a gente deixa eles à vontade, compartilha alguma coisa. Não precisa ser sobre a palavra, sobre o Senhor, para não deixar eles engessados. A gente quer entender o que flui no coração deles, né? E muitas vezes eles trazem coisa que mexe com a gente, cara. Mexe com a gente, e é bem impressionante. E a gente começou a coisa de 15 dias atrás, falei, vem cá, sei que a gente tem esses períodos de oração, e a gente lê uma palavra, e ali a gente ora e tal, mas a gente quer organizar um discipulado aqui dentro de casa. E aí o André, pai, vamos fazer como que vai ser isso aí? Falei, a gente vai fazer assim. Esse camaradinha, seu irmão aí, você vai pegar ele, você vai ser junta dele, você vai ser o parceirinho dele. Pai, mas não tinha que ser alguém lá diferente? Não, vai ser esse camaradinho aí. Então, vocês já brincam juntos, já brigam juntos. Então, agora vocês se ajudam junto também. E tem sido bem legal, porque a gente ali no Zap, a gente começa a colocar algumas coisas para eles. E eles vão interagindo com a gente. E tem sido um momento, assim, bem legal. Mas eu vejo, assim, que a gente precisa criar um ambiente profético dentro de casa. Porque além da gente ser pai, a gente é profético. Porque não tem como tu transitar uma geração se tu não for profético. Então, que tipo de legado que a gente vai poder deixar para um filho se a gente não tem atitudes proféticas com ele? Então, é algo que vai garantir. Então, se a gente trabalha com esses fundamentos, como a gente falou no começo, os fundamentos são coisas que a gente não pode tocar neles. Se a gente não respeitar os fundamentos, a gente vai pagar um preço. Então, não mexe com os fundamentos, não toca neles,
destruir os fundamentos, o que pode fazer um homem? Salmos 11. Então a gente tem trabalhado com eles, certo de que o retorno vai vir. Sobre a questão de ensinar, de falar, a gente não se preocupa muito com isso. Porque quando a gente aprende a falar o coração, a gente não vai querer mais perder tempo com palavras. Vai querer falar no coração. E tem sido uma página que Deus tem mostrado para a gente escrever dentro. É o coração. Amém, glória a Deus. E aí, lembrando então os 3 pontos para uma base sólida, para uma família bem estruturada, né? Um casamento forte, um casamento bem estruturadinho, emocionalmente equilibrado, mas acima de tudo isso, pais que amam a Jesus. Então, se tem uma receita, né, de como ensinar, o que fazer, é o que vocês todos comentaram. Eu posso dar de tudo para o meu filho. Roupa, tênis, a bola de basquete, tudo o que ele sonha. Se eu não der o principal, se eu não der Jesus para ele, se eu não apresentar Jesus, todo o resto é inútil. Todo o resto é inútil, porque ele, com tudo isso, com toda essa riqueza, vai para o inferno, se não tiver Jesus. Então, Verdade. não adianta. Então, o melhor que eu posso dar para o meu filho, até traz um consolo. Você não pode dar o tênis que ele pede, você não pode dar a roupa que ele pede, não pode fazer algo que tua filha está pedindo, tudo bem. Vai chegar o tempo, né, que você, em nome de Jesus, pode suprir essa necessidade. Mas o melhor que você pode dar para o seu filho é Jesus. Porque na hora do vamos ver, ele não vai se perder. Na hora do vamos ver, em inúmeras situações, ele vai ter um norte, ele vai saber o que fazer, ele vai saber em quem confiar, que é Jesus. O maior exemplo é Jesus, né? Nós tentamos, né, ser exemplo, e a gente erra muitas vezes. Mas o maior exemplo é Jesus. Se ele conhecer Jesus, se ele confiar em Jesus, acabou. Aí sim, você criou um bom cristão, um bom cidadão, mais do que isso, um discípulo de Jesus, né? Na realidade, eles, trazendo, né, no âmbito geral, eles já conhecem, né, de ouvir falar. De ouvir falar, sim. A nossa função é, que nem o Reginaldo falou, trazer o fundamento, né, aquilo, como a própria Bíblia fala, ao qual não pode ser colocado, não pode ser posto outro no que já está colocado. Em cima daquele que já foi colocado, que é é Jesus Cristo Cristo. Jesus. Isso traz segurança, né? Isso traz um sentimento de segurança muito grande para nós e para a nossa família. E as circunstâncias mostram isso, né? Pode faltar tudo, né? A pessoa pode faltar, o ente querido, pode faltar o recurso, pode faltar o pão, mas se tiver Jesus, e a gente já experimentou isso, né? Assim, cortaram a luz, acabou o gás, estava ele, o João nem era nascido ainda, mas a gente dobrava o joelho e orava, Senhor, obrigada porque nós temos Senhor, nós temos fé, nós cremos que um dia a situação vai mudar, e Deus mudou a nossa realidade. Né? A Tainá conhece a gente, né, há tantos e tantos anos, viu tudo isso. A gente, assim, viver de cesta básica, e não via hora de chegar o dia da cesta básica, porque não tinha que comer mesmo em casa. A Isabel lembrou esses dias, que teve dias de só ter aveia. Eu fazia sopa de aveia porque não tinha que comer. Era bastante alho para ter sabor. Mas, Verdade, glória a Deus, verdade. a gente sentava com a sopa de aveia e dava graças a Deus. Glória a Deus pela sopa de aveia, no escuro, com vela. Não tem o que fazer, vamos jogar baralho, era buraco. Porque não dá nem para ler a Bíblia. À noite, né? Mas a gente aprendeu a dar graças em tudo. Então, pode faltar tudo na sua casa. Não pode faltar Jesus. Não pode, porque é isso que vai dar segurança para o dia seguinte. Né? O a base, interessante É a base. é que nós não olhamos esse tempo como um pesar no coração, uma tristeza profunda. Não, nós olhamos para esse tempo como um tempo de aprendizado. Sem Foi a dúvida. época que nós mais buscamos, onde assim Deus revelou tantas coisas para nós e que serviram como base até o dia de hoje. Então, Sem até dúvida. a questão do medo, até a questão assim do futuro, não temos, porque se Deus cuidou naquela época, Deus está cuidando agora e Deus vai cuidar lá na frente. Amém. Foi muito bom, assim, esse período. Aprendemos muito com a presença do Senhor. Amém. E a gente finaliza aqui. Eu queria agradecer o Reginaldo, agradecer a Tainá, agradecer esse período. Queria deixar mais um tempo, se vocês quiserem fazer alguma consideração, mais alguma dica para o pai, para a mãe. Senão a gente já vai orar, mas... Eu queria sim, já que estamos finalizando aqui, deixar essa palavra, né, dos fundamentos, mas também assim acrescentando que
Nós, como os pais, fomos colocados por Deus para dar destino para os nossos filhos. Amém. Então, eu queria liberar essa palavra sobre a tua vida, pai, sobre a tua vida, mãe. Deus te criou e te capacitou para tu dar destino para os teus filhos. Não deixa a geração do teu filho passar sem tu dar destino para ele. Tu foi capacitado por Deus, foi habilitado para ministrar o coração, para falar o coração dele. E não com palavras, mas com o exemplo. Deus te dará a estrutura, te dará revelação, entendimento de como tu vai poder, na prática, exercer isso com graça na vida dos teus filhos. Mas dê destino aos teus filhos. Não deixa o tempo passar, não deixa o tempo avançar na vida dos teus filhos, ainda que tu veja eles crescendo dia após dia, se posicione e dê destino para os seus filhos. Te agradece aqui a oportunidade, é bem legal estar aqui hoje, gostamos mesmo, amamos estar aqui hoje. E Nós também achamos muito 10. Muito legal. Esperamos assim que tenha cooperado aí com várias famílias aí. Glória a Deus. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui, né? Nós é que agradecemos. Pensar que eu fui uma jovem que vocês trouxeram, né, junto. Então, tô aí há 15 Glória a anos Deus. com vocês, Amém, né? glória a Deus. Pra graça de Deus. 15 nada, desde os 15, 20 já. Você tinha 15. Eu tinha 15, né? Fui batizada pelo Paulão, pelo Verdade. Nelsinho. Meu Deus do céu, Beijo, que Nelsinho. responsabilidade. né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Mas Senhor. é uma bênção estar aqui com vocês hoje, desfrutando desse momento. Amém? Sendo mãe, dando testemunho, olha, quem diria, né? Tempo passou. O tempo passou, né? Glória a Deus. Olha, eu não vou nem perguntar a cidade, tá bom? Eu nem vou falar a minha, tá? Deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Amém. Vamos orar? Vamos Glória a orar. Deus. Deixa o Reginaldo orar. Por favor, Reginaldo. Fazer a honra, né? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, nessa noite. Louvamos o teu nome por essa oportunidade. Graça do Senhor mesmo, Senhor. Poder estar aqui compartilhando essas coisas, podendo entrar em lares, em famílias, entrar dentro da casa de pais, de mães, falar aos corações dessas pessoas. Nós profetizamos, ó Pai, que tudo que foi dito aqui, tudo que foi testemunhado nessa noite, através dos nossos testemunhos, através de cada fala aqui, o Senhor possa estar falando no coração de cada pessoa que está vendo, Senhor, essa live, vendo, Senhor, essa ministração, em nome do Senhor Jesus. Também pedimos pelas nossas casas, pedimos pela vida dos nossos filhos, ó Pai. Guarda a nossa geração, guarda, Senhor, nos ensina a dar destino para os nossos filhos, nos encoraja, Senhor, a poder criar um povo forte diante do Senhor. Pai, nos enche de coragem, nos enche de convicção para fazer a Tua vontade. Também a cada pai, a cada mãe, ó Deus, ó Deus, que o Senhor tem colocado, ó Pai, nessa terra, abençoa os Teus filhos, abençoa, Senhor, cada filho também, Pai. Ó Deus, entra em cada situação, ó Deus, aonde, Senhor, esse pai, essa mãe já se sente, ó Deus, desesperada, se sente, Senhor, sem esperança. Pai, enche de coragem esses corações. Ó Deus, que através dessa palavra Tu possa encorajar corações, encorajar pessoas a se levantarem, a tomarem uma decisão, a tomarem, Senhor, um ponto de partida, Senhor, a partir de hoje, a se levantarem e ajudarem os seus filhos, ó Pai. Muito obrigado por tudo que vivemos aqui, por todo esse tempo. No nome de Jesus é que nós agradecemos a Ti, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Ficamos com os meninos de mais um louvor. Não podia deixar ela ir embora sem dar uma lembrancinha para ela de gratidão pela presença e edificação. Falei para ela abrir que vai ser bênção para a casa dela. Que toda a família precisa, em casa, fé, muita fé. Amém? Sério, eu já cansei de me enganar.
sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só há em ti. Implore-me, conserta, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz sua casa aqui. Começo. É sério, já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só há em ti. Implore-me, consertas, apara as arestas, e faz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz sua casa aqui. Acompanha. Reina, pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas de mim. Implore-me, conserta, apara as arestas, e faz em mim a imagem que eu perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz sua casa.